ótima noite a todos, meus amigos do YouTube, meus amigos ao vivo do Instagram, meus alunos da Estácio aqui pelo Teams, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Retucci e eu tenho na minha frente 3 câmeras, então uma hora eu olharei para você, Instagram ao vivo, uma hora eu olharei para você, meus alunos da Estácio, pela plataforma Teams ao vivo, e uma hora eu olharei para você, meus amigos do YouTube, em uma aula que vai ser posteriormente editada e colocada à disposição de vocês. Quem está chegando no YouTube, dê uma curtida, Instagram, dê uma curtida, porque se você acha que isso é relevante, outras pessoas têm direito de saber, e toda vez que você curte, o algoritmo do YouTube e do Instagram acaba liberando para mais pessoas, chamando mais pessoas, e portanto mais pessoas nesta quarentena do dia 30 de março de 2020, nesta quarentena, mais gente pode então estudar, mais gente pode sair da televisão, mais gente pode sair do noticiário sempre desastroso, mais gente pode sair das redes sociais e ficar discutindo política, se deve ou não deve ter quarentena, né? Um monte de especialista, não é? Todo mundo agora virou especialista. Todo mundo agora sabe se você tem ou não que ficar em quarentena. É inacreditável como de uma noite para outra, de um dia para outro, todo mundo agora quer dar opinião sobre isso, não é? Então voltou a velha disputa lá das eleições, não é verdade? Então, pelo menos se você der uma curtida aqui, se você der uma curtida ali, significa que nós vamos tirar essas pessoas que estão nessa energia pesada de briga, pesada de quarentena, pesada de saber o que vai acontecer, e vem pra cá e vai estudar com a gente, não é verdade? Tudo bem, minha gente? Então hoje vamos estudar dos procedimentos especiais. Vamos continuar dos procedimentos especiais. Ok. Procedimento especial do processo penal. O que é procedimento especial? Procedimento especial, minha gente, procedimento especial é o procedimento que não é comum. Ah, mas que bela piada. Sim, é importante diferenciar isso, porque procedimento comum é aquele que se divide em ordinário, em sumário e em sumaríssimo, e você já está cansado de saber os procedimentos comuns do Código Penal e da Lei 9.099, do procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, na qual você diferencia pela pena máxima aplicável. Você lembra disso? Agora, os procedimentos especiais ou rito especial é aquele procedimento, ou são aqueles procedimentos que não são comuns, que não é o comum e que, portanto, você tem que ou olhar o Código de Processo Penal ou você tem que olhar uma lei extravagante que vai estar lá um rito diferente, que não segue aquele trâmite normal, sempre tem alguma coisinha ou outra. Falamos nas últimas aulas do procedimento especial do júri, lembra dele? E o procedimento especial do júri está no Código de Processo Penal, muito embora ainda seja do júri. Falamos na última aula do procedimento especial da Lei de Drogas. Quem lembra? Lei 11.343, que trata do rito especial da Lei de Drogas. Lei 11.343 de 2006, tudo bem? O rito especial é aquele que não faz parte do comum. O rito especial que vamos trabalhar hoje, são 3 na verdade, 3 ritos especiais. O primeiro deles é dos crimes de responsabilidade do funcionário público. O segundo é dos crimes contra a honra. E o último é dos crimes de violência contra a mulher, ok? Vamos lá. O rito dos crimes de responsabilidade do funcionário público, que você encontra a partir do seu artigo 513 do seu Código Processo Penal. 513 a 518. 513 a 518 do Código de Processo Penal. Lá você vai achar o rito dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. A primeira grande
observação, que é um equívoco do seu Código de Processo Penal, é chamar este rito de rito dos crimes de responsabilidade do funcionário público. Mentira! Não é responsabilidade do funcionário público, porque os crimes de responsabilidade do funcionário público, os atos de responsabilidade do funcionário público, eles têm uma natureza político-administrativa. Quando eu falo dos crimes de responsabilidade, por exemplo, do presidente da República, estes chamados crimes, na verdade, são atos administrativos, algumas das vezes são tipos penais, mas são atos administrativos que de natureza político-administrativa. Quando eu falo crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, eu estou querendo dizer daqueles crimes que têm um fundamento constitucional e no direito administrativo. A expressão aqui, crimes de responsabilidade do funcionário público ou dos funcionários públicos, está equivocado. Na verdade, o que deveria estar aqui é dos crimes praticados por funcionário público, ou melhor dizendo, dos crimes funcionais praticados por funcionário público, e não de responsabilidade do funcionário público, tá bom? Então já anote aí que há uma nomenclatura equívoca, uma nomenclatura que não é a nomenclatura correta para eu estudar estes crimes. E você me pergunta, professor, quais são os crimes funcionais? Quais são os crimes funcionais praticados por funcionário público? Os crimes funcionais praticados por funcionário público, você encontra lá no seu Código Penal, a partir do artigo 312. Lá no seu Código Penal, a partir do artigo 312, mais propriamente dito, é o capítulo 1º do título 11. Capítulo 1º do título 11. Capítulo 1º do título 11 do seu Código Penal, que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração geral. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração geral. Artigo 312, que trata do peculato, e você vai até o 312 ao 326 são os crimes funcionais praticados por funcionário público que tem o rito especial que estamos trabalhando agora. Então, este rito que vamos trabalhar agora, do artigo 513 do Código de Processo Penal, são aqueles crimes que estão em um rol muito pequeno, do Código Penal, que é do 312 ao 326 do Código Penal. Ótimo. Essa foi a primeira observação. A segunda observação muito importante. Quem são funcionários públicos? Quem são os funcionários públicos? Porque se eu não souber a conceituação de funcionário público, não adianta nada. E para isso, eu remeto você ao artigo 327. 327 do seu Código Penal, 327 do seu Código Penal, 327 do Código Penal, ele vai falar que considera-se funcionário público para os efeitos penais, embora transitoriamente ou sem remuneração, quem exerce cargo, emprego ou função. Estes são os funcionários públicos clássicos. Mas o parágrafo 1º, ele trata dos funcionários públicos por equiparação. Você vai lembrar, são aqueles funcionários das sociedades de economia mista, das autarquias, das empresas públicas, ou mesmo de uma empresa particular, de uma empresa privada, que exerce atividade típica da administração pública por conta de um convênio. Senhores, isso está no artigo 327 do Código Penal, ok? Então você anote 327 e depois você lê isso daí, mas quem está assistindo essa aula de processo penal comigo, pressupõe-se que já tenha passado pelo direito penal e saiba disso que eu estou falando. Inclusive, vocês, meus alunos
aqui do 7º semestre, do Teams, da Estácio, tiveram essa matéria comigo no semestre passado, se eu não me engano, tudo bem? Então, a segunda observação é quem são funcionários públicos, artigo 327 do Código Penal. Não adianta você tentar achar o rito deste delito se você não sabe nem quem é a pessoa que pode ter esse rito especial dos crimes funcionais praticados por funcionário público. Tudo bem? Terceira observação, cuidado, terceira observação, e esta terceira observação é muito importante. Imagine que um particular tenha praticado um crime em coautoria com o funcionário público. Imagine que um particular, que uma pessoa que não é funcionário público, que não é funcionária pública, tenha praticado um crime em coautoria com o funcionário público. Então, houve aquela chamada atração para responder perante o crime praticado pelo funcionário público. Imagine então que um funcionário público pratique peculato, só que ele pratique em coautoria com um particular que saiba da condição do funcionário público. Então quer dizer que ambos praticaram peculato. Você lembra disso, você sabe disso pelo Código Penal, tudo bem? Esta condição, então, como ela é elementar do tipo penal, ele acaba sendo atraído para responder pelo peculato. A terceira observação, não fiz a observação ainda, só falei a introdução. A terceira observação é o seguinte, senhores, cuidado. O rito especial dos crimes praticados por funcionário público só se aplica ao funcionário público, não se aplicará ao particular que praticou o crime em coautoria com o funcionário público. Estão me entendendo, senhores? Estão me entendendo? Isso é muito importante. Eu estou dizendo que ambos praticaram um crime funcional, ambos praticaram peculato, o funcionário público e o particular. Porém, o rito especial dos crimes praticados por funcionário público só vai incidir sobre o funcionário público. Só vai incidir sobre o funcionário público. O particular não terá o mesmo rito. O particular não terá o mesmo rito. Deu para entender? Deu para entender? Quem entendeu aqui no Teams, diga eu. Por gentileza, aqui no Instagram, diga eu quem entendeu. E quem não entendeu, então, é o seu momento de fazer uma pergunta. Então você já entendeu que o rito especial dos crimes praticados por funcionário público se aplica apenas ao funcionário público e não se aplica ao particular que com ele praticou esse delito em coautoria. Ótimo, legal. Quarta observação. Veja que a gente nem leu o código ainda, hein? Nem preciso ler ele agora. Quarta observação. Este rito se aplica apenas aos crimes afiançáveis. Anote aí, apenas aos crimes afiançáveis. O rito se aplica apenas aos crimes afiançáveis, ou seja, que pode ter fiança. Significa que o contrário. Pode perguntar, Leandro. Pode perguntar, faça sua pergunta. Significa que o contrário, os crimes inafiançáveis não terão o rito especial dos crimes praticados por funcionário público. Tudo bem? Os crimes inafiançáveis não terão esse rito. Agora você me pergunta, professor, se você me disse que os crimes estão no artigo 312 ou 326, me diga. Quais destes são inafiançáveis? E eu vou te dizer categoricamente, nenhum dos crimes funcionais praticados por funcionário público atualmente são inafiançáveis. Mas cuidado, pode haver uma alteração legislativa, inclusive o nosso Congresso Nacional atualmente ele é bem inclinado a isso, a transformar um ou outro crime funcional como inafiançável. Atualmente, nenhum dos crimes funcionais praticados por funcionário público do 312 ao 326 são inafiançáveis. Todos são afiançáveis, todos permitem fiança. Se todos permitem fiança, quer dizer que todos os crimes, então funcionais, terão o rito especial do funcionário público. Professor, então por que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso porque a OAB pede, a OAB pergunta, a OAB quer saber se você decorou essa questão do crime ser afiançável ou não. Tudo bem?
Cláudia, professor, o particular responde só que em um rito diferente? Sim, todos eles responderão pelo rito ordinário ou sumário ou a depender do rito comum, tudo bem? Vai responder pelo rito comum. Na verdade é o seguinte, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho que a única diferença, praticamente, do rito especial dos crimes praticados por funcionário público é a existência de uma defesa preliminar, tá? Eu estou fazendo toda uma jogada aqui para você achar que o rito é muito diferente, como foi do rito das drogas, mas não é. Na verdade, é uma única fase diferente, que é o fato de ter uma defesa preliminar, tudo bem? Mas se eu falo isso no começo, você já acha, então isso aqui é muito fácil. Então, estou fazendo todas as observações, tudo bem? Então, neste caso, o particular não teria, Cláudia, direito a essa defesa preliminar, tá? Leandro, particular responde... em qual tipo penal? Não, Leandro, ele responderá pelo mesmo tipo penal, tá? Cuidado, uma coisa é o processo penal, uma coisa é o direito penal. Se o particular em coautoria praticou o crime junto com o funcionário público, eles responderão pelo mesmo delito, eles responderão pelo peculato, pela corrupção, pela concussão, sabe-se lá que crime que praticou, tá? O crime é um. Porém, esse rito especial aplicável ao funcionário público só terá incidência no funcionário público, porque aí eu estou falando de processo penal, não estou falando mais de direito penal. Então, o tipo penal, o crime é o mesmo, porém, o rito é diferente. E qual que é a única coisa que temos de diferente neste rito? Já anote aí, já que está vindo as perguntas, anote aí. A existência da defesa preliminar, da resposta escrita antes da defesa preliminar, da resposta escrita antes. Tudo bem?